Salve, salve galera, estamos de volta, mais um Baribola pra você, Pipa, tudo bem? Tudo bem nesse Baribola, seu Raiz, senhor, Fazer um brinde. Baribola. Com a camisa do Orlando City. Orlando City, parece um time muito da periferia da Deu bola até, aí. caiu até um pouco de cerveja. Bem feito. Segurou aqui, ó. Segurou. Isso aí você não vai cortar na edição, não. Né? Caiu na minha camisa aqui do manto do Orlando Perfeito. Ei, meu Deus. A camisa de Kaká, quando ele jogava. Rapaz, eu mostrei aqui no nosso trouxe um momento histórico de Neymar, aí você falando. No nosso primeiro vídeo eu trouxe ela aqui. Olha, isso aqui ó, é um jornal colombiano de quando o Santos jogou pela Libertadores contra o Once Caldas em 2001, lá de Manizales, comprei isso lá em Manizales, e os colombianos na época tirando um barato em cima de Neymar, né, que na época já era lá a grande esperança do futebol brasileiro, e eles perguntando nem quem. E o Neymar em campo acabou dando lá a resposta e o Santos ganhou aquele jogo. Olha, Pipa, eu só espero que a gente não fique com fama de bebum aqui, porque hoje é segunda-feira e a gente tá aqui bebendo cerveja. Ué, tem dia certo? Ah, segunda-feira é meio bravo. Eu adoro segunda-feira, já falei isso pra vocês. Aceito convites, inclusive. Mas a gente tá aqui para falar de um tema bem interessante, talvez até um pouco polêmico. No nosso último vídeo a gente falou sobre técnicos brasileiros, técnicos argentinos, inserção no mercado, ideias, como elas se complementam e tal. A gente está aqui para falar de seleções de base, dos jovens talentos que estão nascendo no futebol brasileiro. Eu acho que temos bastante, Pipa. E por que eles não têm conseguido se destacar? Qual é o problema? A safra é ruim ou excesso de tática, Pipa? É a pergunta que o nosso amigo Galvão Bueno fez no Meia Amigos da última segunda-feira e a gente vai discutir sobre esse tema hoje. Eu gostaria de inserir, então, mais um item nessa possibilidade. Fica à vontade. Excesso de táticas ruins. Que não desenvolve o jogador, e não é só que não desenvolve o jovem talento, mas também compromete a qualidade dos nossos times, né, que jogam hoje, na maioria deles, um futebol muito feio. Agora, em relação aos garotos, acho que tem duas coisas. Primeiro, a gente tem produzido menos talento. Então, o Brasil foi para uma Copa do Mundo em 2018 com apenas um jogador excepcional. Isso é raro no futebol brasileiro. Por exemplo, a seleção de 2002, que eu acho que é uma seleção injustiçada, que para mim é uma das melhores da história, isso a gente discute depois. Mas veja, uma seleção que tinha Ronaldos e Rivaldo, fora Kaká no banco, Roberto Carlos e tal, né? Então, era uma seleção de jogadores excepcionais. Cafu, né, outro jogador, né, de excelente qualidade. Agora, você vê, a própria seleção de 94, que é uma outra seleção e outros que ficaram fora, né? Romário. Sim, não, então, a gente está falando de um monte que ficou, né? Fora esses que não foram, muito bem lembrado. Na última, a gente tinha só um jogador especial e praticamente nenhum outro nome reclamado aí. Então, qual outro nome assim que acabou sendo excluído e que gerou uma comoção popular? Discussões sempre tem. Muito leve, né? Mas não. Podia levar o Arthur. Mas nada como 2010, por exemplo, que queriam muito que o Ganso e o Neymar fossem. Por exemplo, em 2010, o Adriano não foi porque andou aprontando fora de campo, mas olha o tipo de jogador que você deixava pelo caminho. Se existisse um Adriano hoje, qualquer técnico de seleção iria buscá-lo com um tapete vermelho e falar, venha, né? Talvez a gente tenha menos talentos mesmo do que nos últimos anos, mas acho que o problema não é esse. A safra não é ruim, a gente tem bons jogadores surgindo, despontando e que daqui a alguns anos vão ter grande espaço no cenário internacional. Vinícius Júnior, Rodrigo, Lucas Paquetá, Richarlison, são jogadores que em poucos anos eu acho que vão ser protagonistas aí em grandes times do velho continente. Eu acho que o problema, e é uma coisa que vai um pouco de encontro ao que a gente falou no último vídeo, são temas um pouco até complementares, é que, principalmente na base, né, nas seleções de base, os treinadores têm amarrado muito os talentos aos seus planos de jogo. Na seleção que foi ao Mundial Sub-20, né, no começo do ano, que fez aquele papelão fora do... Foi em quinto lugar. Em quinto lugar e perdendo vários, acho que ganhou um jogo, né, na fase final. Chegou a perder para a Venezuela de hurtado. Perdeu para a Venezuela, agora a gente teve o Mundial Sub-17 recentemente, que a seleção tomou 3-0 da Argentina. Nem passou da primeira fase. Não passou nem da primeira fase. Então eu acho que os técnicos brasileiros, muito mergulhados num conservadorismo que tem permeado o país nos últimos anos, né, a gente tem visto muito futebol conservador no Brasil, times bons, mas muito amarrados, muito presos e tal, um futebol mais físico.
os talentos eles têm ficado de lado, presos a esses planos de jogo. Eu concordo com você. Então, a capacidade do jogador inventar, do jogador criar, ele impor a individualidade dele, né? Isso fica muito subjugado, muito em segundo plano. Né? Os técnicos, os times, eles são montados aí para praticar planos aí muito realmente presos, amarrados, conservadores, até mesmo obsoletos, como você citou, até porque essa safra, as últimas safras de técnicos, eles também foram criados sob o jugo dessas ideias. Veja, a partir do momento em que o Vanderlei Luxemburgo entra em declínio, ou pelo menos a carreira dele, né, entra numa clara curva descendente, demorou muito para que surgisse um outro técnico brasileiro de ideias mais arejadas. E assim, esse muito que eu falo são quase 10 anos. E a gente pode falar do Renato. Os outros todos, eles bebem na corrente hegemônica que vem lá desde os anos 80 e que teve depois de Filipão, Mano, Dunga, Tite e tal, com diferenças, né? Entre eles, claro, os mais novos são mais sofisticados e tal, mas eles não propõem nenhuma ruptura esse modelo. Eu acho que não se trata só de uma questão de qualidade. Você tem que estimular o cara a fazer isso. Claro, claro. E eu vou pegar um exemplo que eu usei no vídeo passado, que é o Atlético Paranaense do Thiago Nunes, que é um time que pra mim trata muito bem a bola e tal, e a gente vê isso em todos os jogos. Quando ele jogou com o Boca na semana passada, e venceu por 3-0, o primeiro lance de perigo do jogo é uma bola que o Thiago Heleno sai com o Nicão, ele puxa a marcação, o Marco Ruben infiltra e a bola entra e sai o lance de ataque. Ou seja, é o zagueiro começando a jogada, é o zagueiro fazendo o primeiro passe, buscando os meias que possam jogar mais à frente, os homens abertos e tal. E outro ponto, quando os zagueiros participam do jogo com o passe, entrando no campo de ataque, você dá mais campo para os meias, para os pontos, para os laterais. Eles vão estar mais próximos do gol, nas entrelinhas do adversário, dando profundidade e tal. Então o zagueiro ele é uma peça importante nessa saída, nessa condução do jogo. O que eu chamo aí do jogador de desafogo. Se o meu meia está marcado, se o cérebro do time está todo cercado, se o atacante não tem espaço, quem é que vai ter que abrir espaço desse time? O jogador que vem de trás. Só que aí está o negócio. Os laterais do Brasil, eles não são mais condicionados a fazer isso. Tá? Os zagueiros do Brasil, que tem muita qualidade, os bons, né, também não fazem isso com tanta frequência. Veja, o Chile do São Paulo, depois até o Chile de 2017, porque o Pizzi já é um técnico, para mim, já de uma outra qualidade. Tal. Mas, enfim, mesmo assim, o modelo estava lá instalado e tal. O Chile dois títulos do São Paulo, né? Exatamente. Até o Chile porque o Pizzi só, vamos aqui e tal, vou manter. Ele não pôs muita coisa naquele trabalho. Enfim. O futebol total, e aí também eu bebo muito nessa fonte. Pico, eu pensei que você bebia só nessa fonte. Não, essa fonte eu adoro. Então, mas da velha Holanda, né? Holanda de Cruyff e tudo mais. O Cruyff, por exemplo, era um cara que se ele tivesse, assim, tinha tamanha inteligência tática que se ele tivesse cercado, muito marcado por meio de marcação individual, como aconteceu do Volt em cima dele na final da Copa de 74 e tal, ele voltava, jogava de líbero. E aí o zagueiro tem que ter essa capacidade para sair. O zagueiro não pode simplesmente colocar as mãos à cintura quando a bola está lá na frente e não participar do jogo. E é esse modelo que o Brasil esqueceu. Imagina se isso ia acontecer em outros tempos, né, com zagueiros bons que o Brasil tinha. Então, esses caras têm que participar mais do jogo e principalmente os laterais. Esse negócio que você falou do Cruyff, ele vai muito de encontro a uma coisa que eu penso ser um problema da seleção brasileira, que se estende aí para as suas categorias de base dentro desse contexto dos talentos presos ao plano. Falta mobilidade para as seleções, né? Para seleções que eu digo, as seleções brasileiras, tanto a do Tite quanto as outras. São seleções muito posicionais, muito próximas daquele jogo que o Guardiola gosta. Só que o jogo do Guardiola ele é um jogo posicional, mas ele tem movimento. Tem o Sané, tem o Sterling, tem o Davi Silva, De Bruyne. São caras que eles giram o campo todo, eles buscam os espaços. O posicional, ele é o começo, ele é a base de tudo, ele não pode ser o fim. Exato. Né? Então, você começa. Só que aí, dependendo das situações de jogo, você vai ter que procurar novos espaços, improvisar, procurar outras soluções, e o jogador tem que ser estimulado a pensar taticamente isso. Ele não pode, você vai ser então um meia que ataca pelo lado esquerdo, beleza, eu vou ficar correndo 95 minutos como meia pelo lado esquerdo. E aí entra a importância da tática, ela não é vilã nesse plano, não é nesse caso. Não é culpa disso, não é excesso de tática dos treinadores.
Depende. Não, excesso de tática ruim, como você falou. Porque você não pode pegar, vamos pegar um exemplo mais prático aqui para exemplificar, ficar melhor. A gente pega a seleção brasileira que disputou o Mundial Sub-20. Tem o Rodrigo, que é um cara de muito talento, jogador de 1 contra 1, do drible e tal. Ele também vive uma fase ruim, isso também tem que ser ponderado. Mas você pega, vai jogar contra um adversário, sei lá, Bolívia, vai jogar fechadinha contra você porque é um time que não tem muita qualidade e tal. Você não pode deixar o seu melhor jogador, o Rodrigo, por exemplo, o cara preso ali ao lado esquerdo, que é onde ele prefere jogar e tal, onde ele foi escalado. Você tem que dar liberdade para esse cara se movimentar, para esse cara tentar abrir a marcação. Porque só o movimento vai abrir marcação fechada. Eu entendo o que o Galvão fala. Se a tática for inflexível, sim, ela torna o jogador previsível. Então para a gente fechar, eu vou te fazer uma provocação. Faça. Você, por exemplo, vai torcer muito por gols de Alexandre Pato no Campeonato Brasileiro, né? Imagino eu, né? Então, é o seguinte, quando o Pato chegou, eu comparei o Pato a esse cidadão. Que eu lembro, no Bola Rolando Band Esportes, de segunda a sexta, 5 e 7. O Pato, o Anelka, aliás, era um nome cotado para ser uma das surpresas aí da seleção francesa convocada para a Copa de 91. Ele não foi, mas ele foi chamado já no jogo seguinte, um amistoso França e Inglaterra, e ele fez 2 gols, a França venceu por 2-0 em Londres, grande vitória e tal. Então ficou aquela sensação de que, o jovem Anelka podia ter ido para a Copa. Aí ele não foi para 91. Mas aí o jovem Anelka continuou jogando, então poderia ter ido para a Copa de 2002. Não foi porque estava muito irregular. E aí o não tão jovem Anelka também foi. Anelka quase foi do Galo, hein? Pois acho que quase foi do Galo. Aí ele foi cotado para a seleção francesa que disputou a Copa de 2006, vice-campeão do mundo. Mas de novo estava em uma fase e não foi. E aí o velho Anelka acabou indo para a Copa de 2010, que seria então a 4ª Copa. Uma vergonha aquela Copa. E aquela Copa foi uma vergonha. E aí eu comparo com Alexandre Pato, que era uma daquelas promessas do Brasil. Quando surgiu, né? Fazendo embaixadinha com a cabeça na semifinal do Mundial. Vai ser genial e tal, né? Aí era o nome certo para a Copa de 2010, não foi. Poderia ter ido para 14, não foi. Em 18 ele já estava esquecido, não foi. Só que agora ele está falando que ele quer ir para 2022. Será? Pouco provável, né? Ele não tem uma relação muito amistosa com o Tite. Mas é um jogador de talento, não dá para descartar. Então, aproveitando que você falou do Anelka, Pipo, eu vou deixar uma dica aqui para os nossos amigos, os nossos telespectadores. Sim. Que pode ser até um tema de um vídeo futuro aí, talvez o próximo, talvez outro. Tem um texto muito bom de um cara que eu sou bem fã, André Kfouri, lá no Lance, a coluna dele no Lance, falando sobre o VAR. Ele faz uma relação do paciente teimoso com o médico e tal. E eu acho que foi um texto muito, muito bom. Ele publicou logo depois daquela semifinal de São Paulo e Palmeiras, né, o jogo de ida. Então acho que vale a pena você dar uma lida lá, é bem legal. E a gente pode falar sobre isso qualquer dia aqui. Você sabe que no jornalismo, né, quando implantaram o computador lá nas redações, jornais impressos e tal, para substituir a máquina de escrever, a máquina elétrica, nossa, mas foi assim um parto. Gente reclamando que aquilo ia dar certo, que o computador cai. As pessoas são avessas da tecnologia, né? É um negócio esquisito. Para com isso. As pessoas parecem que são contra a evolução. Mas é isso aí, galera. Mas a gente não é contra a evolução, a gente é apenas contra o vazio do copo aqui e tal. Aí tá matando a dele, a minha já era. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Olha, novidades aí durante a semana, hein? É isso aí, galera. Valeu, uma boa segunda para todos.